Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre a taxatividade mitigada. A taxatividade mitigada, que foi uma tese firmada pelo STJ no final do ano de 2018, com relação às inúmeras discussões que existiam sobre o artigo 1015 do Código de Processo Civil. A redação originária do artigo 1015 do CPC trazia, portanto, um rol taxativo de hipóteses cabíveis, onde seriam cabíveis o recurso de agravo de instrumento. Então, diante de alguma decisão interlocutória, com alguma dessas disposições previstas nos incisos do artigo 1015 e mais a hipótese do parágrafo único, no caso de cumprimento de sentença, liquidação, processo de execução e processo de inventário, caberia, portanto, agravo de instrumento. Agora, todas as demais decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau que não se encontrassem ali no artigo 1015, não caberia agravo nenhum, até porque o Código de Processo Civil de 2015 aboliu o recurso de agravo retido. Então, não caberia agravo nenhum. Isso significa que eu não poderia questionar essa decisão interlocutória? Não, isso significa que o Código de Processo Civil, ao estabelecer a taxatividade do artigo 1015, também estabeleceu a ausência de preclusão das decisões interlocutórias de primeiro grau. Então, se a sua decisão interlocutória encontrasse previsão no 1015, agravo de instrumento. Porém, se a sua decisão interlocutória não encontrar previsão no 1015, não caberia nada, você teria que aguardar o trâmite normal do processo. Ao final, o juiz ia proferir uma sentença. Dessa sentença, se você quisesse apelar, nas preliminares da tua apelação, você poderia discutir essa decisão interlocutória que não foi objeto do agravo de instrumento. E desde que entrou em vigor o CPC, em 2016, muitas vozes doutrinárias já começaram a se alvoroçar em razão da possibilidade do artigo 1015 do CPC ter uma interpretação exemplificativa ou ter uma interpretação extensiva das suas hipóteses, né? Num primeiro momento, o professor Fred Didier e o Leonardo Cunha entenderam que as hipóteses do artigo 1015 eram sim hipóteses taxativas, mas admitia interpretação extensiva, como por exemplo o caso da delimitação de competência. Então a competência ela não está lá no artigo 1015, mas em razão dessa interpretação extensiva poderia ser uma hipótese aplicada ao agravo de instrumento. E daí o que aconteceu? No final de 2018, mais especificamente no dia 5 de dezembro de 2018, o STJ, ao julgar o recurso especial 1704.520, colocou fim a essa controvérsia, entendendo pela aplicabilidade da taxatividade mitigada. No voto da relatora, que foi a ministra Nancy Andrighi, ficou consignado que um rol que pretende ser taxativo raramente enuncia todas as hipóteses vinculadas à sua razão de existir, pois a realidade normalmente supera a ficção e a concretude torna a letra morta o exercício de abstração inicialmente realizado pelo legislador. Então, esse foi o entendimento da ministra Nancy Andrighi no julgamento do recurso especial que assentou a tese da taxatividade mitigada. Por outro lado, diz a ministra, uma interpretação extensiva ou analógica mostra-se igualmente ineficaz. Então, qual foi o entendimento do STJ? O entendimento do STJ foi assim: o rol do 1015 ele permanece sendo taxativo, porém é uma taxatividade mitigada. E a mitigação da taxatividade não significa, cuidado com isso, não significa você inserir mais hipóteses de cabimento do agravo de instrumento ao lado das hipóteses já previstas, não. Taxatividade mitigada não é criar hipóteses novas. Taxatividade mitigada é você, diante de uma situação concreta, analisar. Tem previsão no 1015? Tem. Então, se tem previsão no 1015, aplica o 1015 agravo de instrumento direto. Agora, essa situação em concreto não tem previsão no 1015, porém, se eu ficar de braço cruzado, esperando o processo caminhar naturalmente, esperando a sentença final, para lá na apelação reivindicar nas preliminares essa decisão,
todo esse tempo que eu esperei vai tornar inócuo o meu pedido. Não vai mais adiantar de nada. Então, é um tipo de situação que exige uma resposta agora. Diante da urgência da situação em concreto, eu não posso esperar. Mas daí não tem previsão no 1015. Não tem previsão no 1015, mas existe urgência na resposta dessa decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, aplicando-se a teoria da taxatividade mitigada. Agora, se a tua decisão interlocutória não tiver previsão no 1015 e nem se justificar pela urgência, aí não cabe agravo nenhum, não cabe nada e você tem que aguardar o trâmite normal do processo. Se quiser questionar essa decisão interlocutória, só poderá fazê-lo lá nas preliminares da tua apelação. Então veja que não é ampliar hipótese, é pegar uma situação e verificar a necessidade ou não de julgamento dessa decisão agora. E o exemplo que a doutrina mais coleciona, que foi inclusive o exemplo julgado, né, no julgamento do recurso especial, é a questão da competência. Então, diante de uma flagrante incompetência que pode acarretar, inclusive, na anulação dos atos judiciais, então eu preciso questionar isso agora, sob pena de ficar, sei lá, 1, 2, 5, 10 anos com esse processo, proferido por um juiz incompetente. Então, isso pode ter que voltar o meu processo lá na fase originária e eu vou ter um perecimento enorme do meu direito. Então, justifica questionar agora a competência? Sim, então taxatividade mitigada. Então é essa a nossa taxatividade mitigada, assentada pelo STJ já desde dezembro de 2018 e plenamente aplicável, portanto, dentro do artigo 1015 do CPC. E eu te encontro no próximo vídeo com mais dicas sobre processo civil. Bons estudos e até lá!